Olá a todas e a todos. Eu sou o professor Bruno de Ataíde Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é uma aula da disciplina de Ética e Legislação, disciplina ofertada pelo Centro de Tecnologia para todos os cursos de engenharia da UFC. Nessa aula estamos abordando o conceito de ética na universidade. Então, a nossa aula vai ser dividida nas seguintes questões: questões éticas na universidade. Vamos apresentar de forma sucinta o Código de Ética da Universidade Federal do Ceará. Em seguida, iremos versar sobre plágio e autoplágio, apresentar algumas considerações finais e a bibliografia que deu suporte à elaboração dessa aula. Então, o papel das universidades no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, é um país que necessita de universidades para desenvolver a sua economia, para formar profissionais do nível superior que irão transformar a realidade brasileira, um país ainda muito heterogêneo, um país em que precisa ser construído em diversos aspectos. Então, as universidades do Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países, onde de certa forma existem centros de excelência e pesquisa. Não que a pesquisa não seja importante, ela é fundamental, mas as universidades no Brasil elas necessitam formar massivamente recursos humanos, necessitam desenvolver conhecimento novo, pesquisa e necessitam desenvolver ações extensionistas e conectar a universidade com a sociedade brasileira para mitigar os diversos aspectos negativos da nossa vida cotidiana, desigualdade social, problemas ambientais, desenvolver tecnologia nacional, salvaguardar os direitos dos cidadãos. Então, as universidades têm um papel fundamental nesse sentido. É muito importante que as universidades transcendam os muros das universidades. Então, as universidades necessitam ter posturas éticas, devem ter em conta sempre a legislação, notadamente no que concerne a universidades públicas. No direito administrativo, nós vemos que o servidor público só pode fazer o que está na lei, diferente das pessoas que estão regidas pelo Código Civil, que podem fazer tudo o que a lei não impede. Então, nós, servidores públicos, devemos cumprir a lei e temos que ter um comportamento ético, uma conduta ilibada, ter um comportamento revestido de urbanidade. Então, as universidades necessitam implementar e aplicar os seus códigos de ética, né? Mas existem diversos limites da vida e da discussão ética. Então, a ética não necessariamente vai acarretar em coisas boas. Por exemplo, existem questões históricas que nos mostram o fato do partido nazista na Alemanha, que tinha um discurso calcado pela ética, por questões morais, um discurso muito belo. Muitas pessoas tiveram crença no nazismo, e partindo da premissa que o Holocausto é um fato histórico, algumas pessoas ainda questionam um pouco isso, mas partindo da premissa que o Holocausto foi verdadeiro, a ética, aquele discurso revestido de moral do partido nazista não levou a um produto bom, né? Então, no Brasil, na atual conjuntura, existe uma questão praticamente consensual no meio acadêmico de que o Brasil sofreu um golpe de Estado brando em 2016 com o impeachment, né, que ocorreu em 2016. Então, isso é uma questão que a mídia veicula uma outra versão dos fatos, mas nas universidades é um consenso que esse golpe ocorreu, e diversas universidades federais têm ofertado disciplinas sobre o golpe de Estado. Então, o discurso jurídico midiático de uma busca, uma caça à corrupção. A corrupção é algo execrável, ninguém aqui defende a corrupção, creio eu.
nem o docente, nem os discentes que estão acompanhando essa aula, mas ao implementar um discurso extremamente ético de defesa do país contra a corrupção, a indústria de construção civil nacional foi quebrada, a indústria de energia está sendo entregue a interesses externos, a indústria de alimentos com operação carne fraca está extremamente combalida. Então, os especialistas, os diversos intelectuais, jornalistas, professores universitários defendem que ocorreu essa desestruturação da economia exatamente para desestabilizar o país e propiciar as condições para esse golpe de Estado. Então, partindo da premissa que isso é verdade, o discurso ético, o discurso moral levou a essa situação que foi muito ruim para a soberania de nosso país. Então, nem sempre a ética é boa. Então, os limites da ética, da vida e da discussão ética são também... existem várias nuances. Dentro da universidade, nós não podemos ter uma conduta, digamos, que restrinja o livre pensamento e o desenvolvimento de conhecimento sem reservas. Por exemplo, numa instituição religiosa, existem premissas, existem pressupostos, existem verdades absolutas, e um determinado sacerdote, ele tem um código de conduta que é extremamente restrito, né? Dentro da universidade, nós temos que ter a mente aberta, nós não podemos refutar nenhuma teoria, não podemos assim rechaçar nenhuma teoria, nenhuma proposta de imediato. Nós temos que ter a mente aberta, temos que ter permissividade, devemos que ter minimizar as fronteiras para que as pessoas possam ter a sua perspectiva, possam ter a sua corrente ideológica, possam desenvolver as suas pesquisas de acordo com as suas convicções e possam ter práticas extensionistas, né? Então, a universidade tem essas nuances. Dentro da universidade, nós temos diversos atores que agem diretamente, né? Então, nós temos nas universidades federais, temos o Estado, que é o que provém esse serviço, temos os professores, que são aqueles atores que são relacionados com o ensino, atividade fim da universidade, desenvolvem pesquisas, desenvolvem ações extensionistas e estão em cargos de gestão da universidade. Temos os técnicos administrativos, que dão atividades de suporte às atividades acadêmicas de ensino e pesquisa e extensão na universidade, e temos os alunos, que são os clientes desse processo, estão envolvidos na atividade de formação e como participantes em projetos de pesquisa e de extensão, e temos a sociedade em geral. Então, considerando esses três atores, docentes, técnicos administrativos e discentes, existe diversos conflitos de interesses, existem diversas questões comportamentais, e esses três grupos acabam não se comunicando bem. Então, a implementação de um código de ética, a discussão do papel desses atores de uma forma plural é de suma importância para que a universidade vença essas questões de impedância e esses atores eles convivam de forma harmônica. Ademais, é muito importante que nós tenhamos boas práticas acadêmicas na realização dos nossos trabalhos escolares, acadêmicos, no desenvolvimento de monografias, de graduação, de especialização, dissertações de mestrado, tese de doutorado, artigos científicos, na elaboração de relatórios técnicos oriundos de trabalhos de ações extensionistas. Existem boas práticas acadêmicas e essas práticas deve ser criada uma cultura para que essas práticas sejam desenvolvidas pelos alunos com naturalidade, uma ótica de educação, não de punição, estabelecimento de sanções, mas a criação de uma cultura para que as coisas funcionem satisfatoriamente. Então, o Código de Ética da Universidade Federal do Ceará foi publicado em 2014 e ele tem várias questões interessantes sobre o conceito de ética pública, que consistiria em uma consciência da supremacia do interesse público
que prevalece sobre interesse particular. Então, um código de ética seria um código de princípios e normas que regulam um padrão ético de conduta para o desenvolvimento do serviço de uma instituição. Tá certo? Então, esses são os princípios que norteiam esse código de ética. Ele tem alguns objetivos que seriam traçar formas adequadas de conduta dos servidores e também dos estudantes, para que todos exerçam suas funções em conformidade com padrões de conduta correta, justa e honesta. Um outro objetivo seria orientar e difundir os princípios éticos entre os servidores, né? E eu estendo também aos alunos, visando ampliar a confiança da sociedade na integridade e transparência das atividades desenvolvidas pela UFC. Outro objetivo seria propiciar um melhor relacionamento com a coletividade e o respeito ao patrimônio público, notadamente nesse momento em que o serviço público está sendo, de certa forma, perseguido pela grande mídia. É de suma relevância essas questões para a valorização da nossa universidade. Sensibilizar as pessoas físicas e jurídicas que têm interesse por qualquer atividade desempenhada pela UFC sobre a importância da observância às regras de conduta ética. É necessário promover a conscientização dos princípios éticos fixados em lei, decretos e no Código de Ética da UFC, de modo que se previna o cometimento de transgressões. Deve-se levar aos conhecimentos dos servidores do UFC, e eu estendo aos alunos do UFC, a existência do Código de Ética, do Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, a fim de estimular os servidores, né, e dar conhecimento aos alunos dessas questões e conscientizá-los da necessidade de manutenção de um elevado padrão ético no cumprimento da função pública. Então, quem está investindo na função pública tem uma grande responsabilidade. Então, quem está sujeito ao Código de Ética da UFC? São todos os servidores públicos da UFC, docentes, técnicos administrativos concursados, técnicos administrativos terceirizados, empregados, bolsistas, estagiários, lotados na Universidade Federal do Ceará, nos órgãos e nas unidades que lhes são vinculados. Então, todos esses atores estão sujeitos a esse código de ética. Então, nesse sentido, nós devemos verificar algumas questões de como poderia ser acionado a Comissão de Ética da Universidade Federal do Ceará, tá certo? Então, existe uma comissão de ética que ela tem como objetivo, né, orientar e aconselhar a ética profissional dos servidores públicos, alunos, bolsistas, estagiários, terceirizados e voluntários no trato com as pessoas e no patrimônio público do UFC. Essa comissão de ética ela deve atuar com instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito do seu respectivo órgão ou unidade administrativa sobre questões relativas à ética. E ela deve apurar, mediante denúncia ou por iniciativa da comunidade institucional e usuários do serviço da UFC, condutas em desacordo com as normas éticas. Então, qualquer cidadão brasileiro, servidor da UFC ou não, pode acionar a comissão de ética. E essa denúncia deve ser dirigida à comissão de ética, protocolada em sua sede, encaminhada por via postal, por meio eletrônico. Se a pessoa não se identificar, a comissão de ética poderá acolher os fatos narrados para fins de instauração de procedimento investigatório. Então, existe a condição do anonimato preservada, né? Então, é necessário uma descrição da conduta, assim, para materializar uma denúncia à comissão de ética, deve-se descrever a conduta considerada antiética, indicar a autoria dessa ação e apresentar elementos de prova ou indicação de onde podem ser encontrados, e a comissão será formada e irá proceder conforme os trâmites. Existem muitas questões no Código de Ética da UFC. É importante
que os atores envolvidos nesse processo, professores, técnicos administrativos e discentes, se apropriem desse documento. Então, assim como direitos do servidor do UFC provenientes da ética do ambiente de trabalho, existem várias questões, como, por exemplo, ter acesso à oportunidade de crescimento intelectual por meio de processo de formação, capacitação ou treinamento, com vistas ao seu desenvolvimento profissional e pessoal. Dispor de transparência nas informações e equidade de oportunidades nos sistemas de aferição, avaliação e reconhecimento de desempenho pelo UFC, né? Então, dispor de transparência, dispor da devida atenção, ser tratado com cortesia, respeito e educação, propor sugestões, levar ao conhecimento da chefia imediata situações alheias ao seu controle, exercer suas funções em ambiente adequado ao trabalho, liberdade de crença, de ideias e o direito à manutenção do sigilo de informações de cunho pessoal. Esses são os direitos, né, do servidor do UFC provenientes da ética no ambiente de trabalho. No que concerne aos deveres, o servidor, no cumprimento do seu dever funcional, deverá proceder de forma que mereça respeito, né? Pautando-se por conduta funcional direcionada à coletividade e ao bom trato com os colegas de trabalho, tá certo? Isso é uma questão muito importante. E as demais pessoas, colegas de trabalho, discentes e pessoas externas, né? Os servidores eles devem preservar em sua conduta a honra e a dignidade do seu cargo e função. Eles devem exercer tarefas inerentes ao seu cargo ou função em tempo hábil. Eles não devem retardar qualquer prestação de contas, qualquer atividade, devem agir com probidade e eficiência, agir com cortesia, disponibilidade e atenção. Abster-se de agir em favor de interesses particulares, comunicar aos seus superiores qualquer ato ou fato prejudicial à universidade, não utilizar o cargo em benefício próprio, nem configurando abuso de poder ou práticas autoritárias. Respeitar todos os servidores, docentes, técnicos administrativos e pessoas em geral, né? Manter em sigilo informações de ordem pessoal de colegas e subordinados, né? Exercer suas funções com economia no uso dos recursos públicos, né? E corresponder com profissionalismo e ética a benefícios que sejam oferecidos na forma de cursos, congressos e outras modalidades. Existem diversos deveres, eu pautei aqui apenas algum deles. Então, a imparcialidade e a publicidade dizem respeito ao desempenho das atividades, abstendo-se do tratamento diferenciado a qualquer pessoa, independente da sua posição. É importante destacar que quando convidado a participar como palestrante de cursos, seminários ou congressos, deverá pautar sua conduta pela respeito ao código do UFC, quando estiver representando a UFC fora aí do âmbito da universidade. Então, a comissão de ética, como eu já havia pontuado alguns minutos atrás, ela pode ser formada de acordo com essa conduta. Existem vários requisitos no manual de ética do UFC que disciplinam essa questão da comissão de ética e os procedimentos da comissão de ética. No que diz respeito às boas práticas acadêmicas, eu quis aqui apresentar um recorte de algumas questões que são fundamentais na atual conjuntura, que são o plágio e o autoplágio. Fiz esse recorte, né? Então, o que ocorre, né? O plágio é uma questão legal, é uma questão na qual o autor, aquele que cometeu o plágio, ou seja, aquele que se apropriar indevidamente de algum conteúdo, aquele que ao copiar algum texto, né, parcial ou na íntegra, sem dar os devidos créditos
ou sem autorização do autor, ele comete um crime previsto no Código Penal. Esse plágio não se ateria somente a trabalhos acadêmicos ou textos escritos. Poderia estar relacionado a fotografias, filmes, questões orais, né, falas, qualquer tipo de mídia, né? Então, quem não der crédito a alguma questão, ele pode sofrer um processo, né? Que trata sobre crimes contra a propriedade intelectual. Então, crime de violação dos direitos autorais, no artigo 184 do Código Penal, diz que violar direitos de autor e os que não lhes são conexos, né, pode acarretar uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, né? Então, essa questão da violação é um crime. Então, o aluno não deve se apropriar do texto de outrem, ele não deve utilizar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, ele deve escrever o texto com as suas palavras e, caso ele utilize conhecimentos de outros autores, ele deve referenciar por meio de citação. Então, é necessário, na prática acadêmica, no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, efetuar citações. Então, citar os autores, dando crédito, referenciando aquele conteúdo. Então, essa é uma questão muito séria. Na atual conjuntura, existem pessoas que chegam a perder o seu título, né? Perder o seu título de doutor, de mestre, por causa dessa questão do plágio. O autoplágio é uma questão na qual você não estaria, em princípio, sujeito à lei, mas é uma questão ética. Dentro do meio acadêmico, algumas práticas são mais vistas pelos pares, né? Então, você reutilizar o seu próprio texto. Então, você escreve uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um TCC, pega o seu próprio texto e copia em um artigo, né? Isso não consubstanciaria o autoplágio, porque aquele trabalho acadêmico individual que você tem, o texto é seu, você pode enxertá-lo nesses trabalhos sem problema. Agora, você elaborou artigos científicos, introduções, que são as mesmas, a revisão bibliográfica, você pega todo aquele texto seu, copia e cola em um novo texto seu. Então, assim, você reutilizar texto não é uma questão bem vista pelos pares. Algumas pessoas propõem algumas regras para fazer isso, como a regra de ouro, que seria uma quantidade razoável de aproveitamento de texto. Algumas pessoas dizem 20%, 30% do texto. Não existe uma definição precisa desse valor, mas reaproveitar 100% do trabalho, em grande parte, vários enxertos de trabalho, é muito mal visto nos meus acadêmicos, né? Então, o autoplágio não pode exercer 20% ou 30% do trabalho, né? Não existe uma definição precisa, mas é importante você mudar. Até porque quando você publica o trabalho em revistas, muitas vezes você cede o copyright, os direitos autorais daquele trabalho para a revista. Aquele texto deixa de ser seu para pertencer à editora da revista. Então tem que se ter muito cuidado com isso. Então recomendo que os alunos que vão se envolver com atividades de pesquisa se inteirem mais sobre o autoplágio. Outra questão que é vista com maus olhos pelos pares é a questão da produção salame. Você tem uma pesquisa e você tenta dividir essa pesquisa em vários artigos, né? Ao invés de fazer um artigo só mais robusto, para aumentar a quantidade de publicações. Então isso é visto com maus olhos, como uma prática acadêmica indevida. Não há nenhum crime em fazer isso, mas não é uma boa prática acadêmica. Então, hoje em dia, mais vale o artigo ser citado do que o artigo ser publicado. É melhor você ter um artigo com 300 citações do que 300 artigos com 300 citações. Então, busquem fazer artigos mais fortes, mais robustos e evitar a produção salame. E outra questão, uma conduta extremamente antiética, é o fenômeno da multiplicação dos pães.
Eu faço um artigo, coloco o nome de fulano. Fulano faz um artigo, bota meu nome. Aí você vai multiplicando os pães, aí entra Deltrano, entra Cicrano, e daqui a pouco a produção científica aumenta. Colocar só o nome em um trabalho é uma prática extremamente antiética. Então, na aula de hoje, nós vimos o papel social das universidades, a importância das universidades para um país como o Brasil, a importância das universidades atuarem incisivamente no setor produtivo, na sociedade em geral, de nas universidades se ter livre pensamento, possibilidade de pesquisar sobre qualquer assunto, o respeito à autonomia das universidades. Vimos a questão dos conflitos de interesse nas universidades, entre os atores docentes, técnicos administrativos e discentes. Vimos o Código de Ética da UFC, que é muito importante que os alunos se apropriem, pelo menos em linhas gerais, desse documento. E vimos a importância de boas práticas acadêmicas no nosso meio, né? Evitar o plágio, é um crime, evitar o autoplágio, evitar essas práticas que nós salientamos aqui nessa nossa aula. Então aqui é alguma bibliografia que deu suporte à elaboração dessa aula. Então agradeço a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.